mesmo para pet, né? Entre comida e medicação. A clínica veterinária, ela pode ser 24 horas, aí trata internação, consulta, vacinação, entre outras. E tem o hospital veterinário, que aí entra o centro cirúrgico. Essas são as diferenças, né? Então, você não pode levar seu animal para vacinar numa agropecuária, e sim numa clínica, porque eles não vendem vacina, uma vacina adequada, né? Da conservação adequada para o animal ter uma imunidade também, né? E tem que ter o profissional veterinário também, né? Isso, tudo tem que ter, mesmo a agropecuária, ela deve ter um veterinário, que é o que quase não acontece, um veterinário acompanhando todo o procedimento. Porque mesmo que haja vacinação, tem que ter um veterinário acompanhando. Tá certo. Mais alguma pergunta agora para a Fernanda, Fabrício? Ela vai continuar aqui, se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui de novo. Com certeza vão chegar algumas perguntas aí pra gente, né, dos espectadores, dos ouvintes do Participação Popular, e a gente vai direcionando para os convidados aqui, inclusive para a Fernanda, conforme o conteúdo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta então com vocês aí. E eu vou perguntar então aqui para o José Edson Galvão de França, da Abimpet, a questão assim em cima disso que o Sandro perguntou agora, Edson, as pessoas às vezes levarem, por exemplo, um cachorro para tomar uma vacina numa agropecuária, né? Por quê? Mas é porque é mais barato. Entra na questão dos preços, principalmente dos medicamentos veterinários, que muitas vezes são mais caros até do que os remédios para humanos, inclusive com o mesmo princípio ativo. Eu já vi, por exemplo, pomada cicatrizante, alguns outros remédios assim, que são muito mais caros por serem veterinários. Por que isso acontece? Hoje, até em complemento, aproveitando a oportunidade que a Orcilene colocou, nós temos mais de 87 mil pontos de venda no Brasil. É uma rede enorme entre loja, agropecuária, sendo que mais ou menos 25 mil são pet shops, são especializadas. E junto com elas pode ter clínicas ou não ter clínicas. Então tem pet shops que não tem clínicas. Se não tiver uma clínica para vacinação, significa que não tem um veterinário. Então, tanto faz ser a agropecuária ou como o pet shop, sem o veterinário, a vacinação acho que perde aí a razão. Então, o ponto importante para a vacinação, não discordando aí do colocado pela entrevistada, é ter o veterinário, que é o profissional especializado para orientar a vacinação e que pode necessariamente ser, ou melhor, não ser numa clínica nem numa pet shop. Qualquer uma delas, ou qualquer ponto de venda desses 87 mil pontos de venda aí distribuídos no Brasil, desde que tenha o acompanhamento profissional, que pode ser na clínica. Grande parte dessas pet shops hoje, elas têm um grande, mais percentual de lojas, de pet shops especializadas, tem mais veterinário do que as agropecuárias. Mas tem muito agropecuário no Brasil que também tem veterinários. A diferença é o seguinte, uma agropecuária, ela atende todos os animais de produção também. A pet shop, ela foca só nos pequenos animais ou nos animais de estimação. Os mais tradicionalmente domésticos. E normalmente os preços aí nas pet shops são mais caros. Eu discordo que sejam mais caros, mas é porque o serviço é especializado, ou seja, exige um profissional mais preparado, um balconista, exige uma estrutura melhor para atender esse tipo de animal, né? Mas nesse caso mesmo, dos medicamentos, por exemplo, eu já observei que nas pet shops, esses medicamentos que já não são baratos por natureza, costumam ser mais caros ainda. E por que essa variação tão grande? Não é a mesma variação que a gente observa nas farmácias, por exemplo. E por que essa variação tão grande do preço e por que os medicamentos são tão caros aqui? Bom, um ponto, recentemente você sabe que teve uma lei aí no Congresso de que colocou o medicamento veterinário genérico. Acredito que isso vai ajudar bastante, né? E vai auxiliar bastante. Acho que até é tema do programa também. Também. Mas a razão de que ele seja mais caro ou na pet shop, ou na agropecuária, ou qualquer outro lugar, ou na clínica, eu vejo o seguinte, é a escala de compra. Logicamente, quanto mais movimento que você tem de compra do produto, o preço de venda, né, do fabricante pode ser um pouco menor, um pouco maior. Se você compra uma caixa de remédio, logicamente o frete pesa mais, tem uma série de consequências. Então, eu entendo o produto veterinário no Brasil é caro,
A gente precisa comparar com o resto do mundo. Pelo que a gente vê, as grandes multinacionais do mundo, que são elas que basicamente fornecem os produtos veterinários no Brasil, tem poucas empresas nacionais nesse segmento, quanto que alimentos já é o contrário, tem bastante empresa nacional, a gente percebe que o custo é semelhante. Então, é questão de aonde que está se comprando, qual é a localização, o volume de utilização desses remédios. Quer dizer, tem pet shop que vende muito, então ele tem um preço melhor. Então, eu acho que a questão de escolha é exercício do direito do consumidor de buscar o preço melhor, né? De comparação mesmo e comparar. Tá? Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de complementar também. As lojas, as pet shops hoje e os pontos de venda nossos no Brasil prestam um serviço muito grande de auxílio no encaminhamento de adoção de animais abandonados. As ONGs fazem isso com maestria, porque é o foco deles, mas as lojas hoje, a gente percebe, eu já fui em várias, Brasília, São Paulo, no Brasil inteiro, que a gente atua no Brasil inteiro, onde tem um serviço de recepção, quem quer doar, não encontra um dono adequado, ele entrega na pet shop, eles mantêm o animal vacinado e recoloca, faz um serviço de recolocação. Então, hoje, 87 mil pontos de venda é uma cadeia forte, né, grande. Então, a gente já tem um serviço hoje que já se iniciou aí há um ano atrás, mas ele está sendo intensificado. E também, aí já não importa, na minha opinião, né, se você vende ou se você doa, porque o ponto principal é o seguinte, ou comprando ou vendendo, quem tomou a decisão de partir para ter um animal, ele tem que ter a responsabilidade de que ele vai ter isso para o resto da vida, ou comprando, ou pelo menos 15 anos, né? Ou recebendo, né? Ou recebendo de graça. Uhum. Eu acho que quando compra, também penso assim, quer dizer, quando eu tomo uma decisão e vou comprar e vou pagar por aquilo, é porque eu realmente estou mais disposto, né? De que a coisa vai acontecer. E isso também não significa que quem simplesmente recebe de graça não queira, mas aí tem um ponto, o outro já decidiu que ele quer. Né? E a maioria dos que recebe de graça, ele é meio que convencido a adotar em determinadas circunstâncias, quer dizer, ele não está decidido não partiu dele o negócio. Não partiu ali, dele né? o negócio. Então, acho que esse é o ponto importante. É um ponto importante. Bom, eu tenho informação de que nós temos na linha aqui do telefone do Participação Popular o deputado César Halum, do PSD de Tocantins. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, deputado, com muita atenção. Que bom, bem-vindo aqui ao Participação Popular, o senhor que é veterinário, inclusive, né? Eu tenho formação na área de veterinária, embora não esteja muito ativo em função da nova atividade política, mas ainda tenho uma boa convivência na área. Deputado, eu vou começar aqui, eu já tenho duas perguntas que chegaram aqui dos espectadores ouvintes para o senhor, mas eu vou começar com uma outra sobre essa questão dos medicamentos e esse projeto que foi aprovado em junho aqui na Câmara dos Deputados, né, para a criação dos medicamentos genéricos. E existem outros também sobre essa questão dos medicamentos veterinários, né? Tem um projeto de lei, por exemplo, do deputado Ricardo Izar, que também é do partido do senhor, para a venda fracionada dos medicamentos veterinários, enfim. Queria saber se isso já virou lei, já está funcionando, a gente já vê alguma coisa aí no mercado em relação ao preço, alguma vantagem já em cima desse projeto de lei para os medicamentos veterinários e o que deve vir por aí agora? Veja bem, essa foi uma luta grande, né? Até que pudéssemos chegar ao ponto de aprovar em plenário esta lei. Foi sancionada pela presidente Dilma no dia 20 de julho de 2012 e com 90 dias de prazo para o Ministério da Agricultura regulamentar. No final do mês de outubro, o Ministério da Agricultura regulamentou a fabricação de medicamentos veterinários genéricos no Brasil e, portanto, agora já está aberto o momento para o registro de produtos. Quem tiver a intenção de fabricar o genérico, ele tem que registrar o seu produto no Ministério da Agricultura, receber a autorização de fabricação e dar início ao projeto.
Nós temos aí uma dificuldade, porque, na verdade, quem já fabrica hoje o medicamento, como o genérico é uma cópia ipsiliteris do medicamento de referência, então quem fabrica hoje era ter o mesmo medicamento, trocando a embalagem para genérico e colocar no mercado. Lógico que quem tem um domínio do mercado, e nessa linha PET, praticamente 100% do mercado brasileiro está na mão de multinacionais, elas não têm nenhum interesse de pegar um medicamento que elas vendem hoje no mercado por R$50 e a partir de amanhã querer vender por 25 em função de uma lei. O que nós precisamos agora é fortalecer a indústria nacional para que ela comece a fabricar o genérico e entrar com a concorrência no mercado. Nós já temos algumas indústrias se preparando para isso. Eu quero crer que aí, por volta do mês de março, abril de 2013, a gente já comece a encontrar nas prateleiras das farmácias veterinárias e nos pet shops já o produto genérico. Agora já em 2013, né? Deputado, olha só. Pergunta que chegou aqui da Cristina Guerra, mandou por e-mail para a gente, ela não disse de onde ela é, né? Um e-mail que não está ligado diretamente a isso que a gente está falando, mas é uma questão da qual a gente não tem como fugir. Ela diz assim: eu gostaria de saber por que rodeios, vaquejadas, circos, parques temáticos não são enquadrados na lei de proteção aos animais. Por que não se proíbe essas atividades hediondas aqui no Brasil? Pergunta da Cristina Guerra. Esse assunto é discutido muito aqui na Câmara, né, deputado? Inclusive o meu amigo Ricardo Izar, de quem nós somos sempre muito parceiros, ele já preside uma frente parlamentar na casa, justamente tratando desse assunto. Eu, inclusive, o apoio, o ajudo nesse processo. Acho que é importante, isso é uma questão de tempo. As coisas começaram a ser discutidas no Brasil agora sobre isso. Até 5 anos atrás, não se despertou para esse assunto. Depois de um ou outro caso de sacrifício de animais, e que começou a surgir algumas ONGs, alguns movimentos nesse sentido de proteção dos animais, que passou a se discutir. Então, acho que é um assunto, um tema que cresce, nós devemos aprimorar isso, e eu creio que essa frente, presidida pelo deputado Ricardo Izar, vai obter sucesso. Ele está muito bem articulado com esses movimentos, e daí vão sair os projetos que vão chegar a esse ponto de proibir esse tipo de abuso e de sacrifício de animais no Brasil. Deputado. Então, a população é questão de costumes, né? No Brasil, por exemplo, o rodeio é uma grande festa popular. É verdade, é uma questão cultural, né? A gente vê o caso da Espanha cultural. também. Então, isso você não muda do dia para a noite. Nem com Mas canetada, é um tema né? que já é debatido. Deputado, olha só, o nosso amigo Haroldo Oséias de Almeida, que está sempre acompanhando Participação Popular, ele é de Xangrande, Pernambuco, mandou uma pergunta que volta um pouco naquilo que a gente estava falando. Nesse caso de PET, tanto de ração, de medicamento e dos próprios animais, qual é a legislação que protege o consumidor? Já existe algo a respeito? Está sendo estudado alguma coisa em relação a isso? Qual é a legislação? A legislação que nós temos hoje no Brasil é o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa relação serve para tudo. No caso do mercado PET, nada ainda específico, né? Mas eu acho que o que vai regular, e principalmente o abuso de preço que tem no Brasil, porque é o mercado. E quando o genérico entrar no mercado, você vai sentir rapidamente essa mudança. É como aconteceu nos medicamentos genéricos humanos. No começo você tinha aquela preocupação de que o remédio não era a mesma coisa, não tinha segurança, não tinha eficácia do medicamento, e esse medo acabou. Depois de 12 anos de genérico no Brasil, esse medo acabou. Então, o medicamento genérico veterinário já vai entrar sem esses problemas. Isso vai certamente regular o mercado. Nós temos uma ideia clara já e praticamente uma garantia que, de imediato, os medicamentos que forem ofertados no mercado terão um custo 50% menor do que se pratica hoje. E hoje nós estamos tentando defender o consumidor, orientando que, em muitos dos casos, que ele recorra ao medicamento humano genérico para utilizar no seu animal.
porque é a mesma base farmacológica, mesma dosagem, e que ele consegue, com isso, regular também o mercado e coibir esses abusos que tem contra o consumidor nas lojas desses pet shopping, que realmente é um absurdo. Você vai vacinar um pequeno animal, é R$50 uma vacina, coisa que se poderia fazer com R$10. Então, quem vai regular isso é o próprio mercado. Agora, o mercado precisava ter concorrência. E no Brasil, nós não tínhamos concorrência. As indústrias brasileiras não conseguiam colocar produto no mercado em função da desigualdade de condições com as multinacionais. Acho que essa legislação vai favorecer muito. Para você ter uma ideia, o mercado brasileiro de pet é mais do que 50% do mercado da América Latina. E esse mercado é tão violento que no ano de 2011 movimentou 18 bilhões de reais. E fechando agora 2012 com expectativa de um crescimento de 15%. Então é muito dinheiro envolvido. E é preciso que a gente agora dê força à indústria nacional para ela poder entrar e competir nesse mercado. Eu vou pedir para o senhor responder bem rapidamente mais uma pergunta que chegou para a gente está com um probleminha de tempo, então vou pedir a resposta rápida. A Ana Cláudia Mancini Coelho, de Brasília, Distrito Federal, ela menciona que em São Paulo já existe um hospital público para animais. Ela queria saber se pode ter aqui em Brasília. E eu pergunto para o senhor se isso é algo discutido também no campo federal, aqui na Câmara, pelo menos, porque isso também seria um fator de regulação desse mercado todo, né? Muito. Inclusive, eu tenho um projeto tramitando na casa que cria as farmácias popular veterinária do Brasil. Esse é um projeto também que já atende com muita simpatia do Ministério da Agricultura. E esse do Hospital Público para Animais também é super interessante. Eu estou estudando uma forma de como fazer um projeto de lei para que isso possa abranger todo o país e que tenha financiamento público para esses hospitais para poder equilibrar esse mercado. É importante lembrar que saúde pública não é só de saúde de humanos. O animal doente também afeta a saúde pública, né? É um dos maiores casos de mortandade, principalmente nas regiões mais carentes do Brasil, que é o Norte e o Nordeste, são através das zoonoses. O calazar tem matado muita gente, a raiva tem matado muita gente nesse país. Então, em muitas delas, os pequenos animais são o hospedeiro intermediário da doença. Então, no controle de zoonoses, já justificaria a implantação desses hospitais públicos. Deputado César Alum, do PSD de Tocantins, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. O prazer foi meu, um abraço e até a próxima. Grande abraço, deputado. Olha só, estão chegando alguns comentários para a gente aqui dos espectadores. A Thaís Faleiros, de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, conta que tem 3 filhos e um cão da raça Yorkshire. Ele tem sarna negra. Quando peguei, ele pesava apenas meio quilo, estava cheio de carrapatos. As pessoas aconselharam sacrificar o cãozinho. Não dei ouvidos. Hoje ele está com 2 anos e muito bem de saúde. Portanto, acho que todo amor é válido. Está aí, então, a Thaís, né, contando o caso dela. Também tem uma outra mensagem aqui, a Raimunda dos Anjos Silva, da Bahia, também não tem o nome da cidade dela aqui, é do interior da Bahia. Ela diz, acho que mesmo depois do falecimento dos donos, os animais devem ficar sob a responsabilidade das pessoas da família. É aquilo que a Ursilene estava falando, né, que vira parte da família. Pelo Twitter, o Wesley Barros Amin fez um comentário aqui. Acredito que quem quer ter um animal precisa pensar bem, pois os gastos são grandes e o tempo para cuidar também. Está aí o conselho então do Wesley, ele lembrando. Sandro Farias estava chamando a gente aí do centro de Brasília. Sandro, com você. Fabrício, eu estou aqui com o Anderson Vale. O Anderson, ele é biólogo e trabalha com normatização mesmo, com padronização das normas contra maus tratos de animais, né, Anderson? Como é feito esse trabalho? E eu vou já te perguntar também o seguinte, as normas contra maus tratos de animais no Brasil são padronizadas hoje? Como é que acontece essas normas aqui? Tá, então olha, Sandro, é importante a gente saber que quando você fala de normas dos direitos dos animais, na verdade, infelizmente eu não concordo com isso, mas os animais não têm direitos. Os animais eles assumem um status mais ou menos como, vamos dizer assim, como os escravos há 200, 300 anos atrás. Os animais são entendidos como coisas, e coisa não vota, e coisa que não vota não tem direito. Então quem tem direito sou eu, são os donos, são as pessoas, né? Infelizmente, as pessoas têm direitos sobre os animais não têm direitos, tá?
Então, entendido isso, de os animais não terem direitos, aí a gente começa a conseguir entender um pouquinho mais como que se fundamenta a legislação. Hoje em dia, por exemplo, a lei ela estipula deveres e direitos que as pessoas podem ter com relação aos animais. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter um cachorro, mas ela não pode depelar esse cachorro vivo. Ela não pode matar esse cachorro a pancadas, ela não pode tacar fogo nesse cachorro. Porém, se o fizer, essa pessoa terá uma pena. E aí vem a questão, a sociedade ela tem interesse que se protejam os animais. Porém, não existe interesse político em se proteger os animais. É diferente. O interesse da sociedade não é representado pelos interesses políticos. Então, maltratar animais, proteger os animais, não existe um interesse político bem estabelecido, bem fundamentado, bem apoiado pela sociedade. Tá? A sociedade tem um interesse. Só uma coisa, existem diferenças assim de pena para um maltrato, digamos, mais leve e um maltrato mais pesado para os animais, ou é tudo igual? É aí que a gente chega. Então, por exemplo, essa pessoa, se ela queimar um cachorro vivo, ela vai sofrer uma pena. Essa pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. Porém, existe uma outra lei que diz que penas menores do que 2 anos, a pessoa não vai presa. É um crime de menor potencial ofensivo. Vira como se essa pessoa básica. fosse num supermercado, roubasse uma balinha, escondesse dentro da bolsa e saísse. Então, queimar um cachorro vivo é a mesma coisa que você roubar uma bala num supermercado. E O Fabrício, que é meu colega ali no estúdio, estava dizendo que vira cesta básica ou serviço comunitário, é isso, a pessoa não vai presa. na verdade, a própria polícia não age. Porque a polícia sabe que se ela for lá e perder o tempo, pegar o cara, descobrir quem é a pessoa, todo o trabalho policial, levar esse cara para a delegacia, o delegado vai dizer, olha, eu não consigo ter uma tipificação, um enquadramento, vai preencher um termo circunstanciado e vou liberar. Mesmo que o delegado quisesse, não é uma vontade do delegado, não é uma vontade dos agentes de polícia, dos agentes ambientais. É porque você não tem respaldo legal. Se o delegado fizesse, o promotor de Ministério Público não ia ter respaldo para tocar isso. Se isso quando chega até um juiz, então depois de uma longa trajetória, aí o juiz vê 6 meses, 1 ano de detenção, olha, vamos fazer o seguinte, você paga uma cesta básica e vira transação penal e não dá em nada. Então aqueles casos, por exemplo, da mulher lá em Formosa, a enfermeira que espancou o cachorro, não vai dar em nada. O caso do cara que, lá em São Paulo, que arrastou um bezerro vivo pela cidade de São Paulo, não vai dar em nada. Aqueles meninos e meninas que pegaram e arremessaram um cachorro de cima do prédio, não vai dar em nada. Todas essas crueldades acabam ficando num limbo jurídico, digamos assim, né? Queria saber de você uma coisa. A pessoa, qual o recurso? A pessoa, sei lá, vê que o vizinho está maltratando ou alguém... Como é que você denuncia isso? Tá. A pessoa ela tem 2 caminhos. Ela pode entrar em contato com a esfera administrativa, então, por exemplo, o IBAMA, 0800 61 80 80, ou ela pode entrar diretamente em contato com a polícia, que quem de fato vai estar resolvendo a situação, pelo 190, comunicar que está tendo um crime, e a polícia nesse caso é obrigada a agir. Né? Ela vai fazer o possível dentro do limite, dentro do que a lei permite, para sanar os maus tratos. Só que aí você tem toda uma complexidade também administrativa. Esse cachorro vai ser apreendido, com quem ele vai ficar? Essa pessoa tem que ser penalizada administrativamente. Os órgãos ambientais, na maioria das vezes, não são comunicados. Então, isso vai caminhar por todo um trâmite administrativo e jurídico que não vai, realmente, não vai ser eficiente, eficaz, para você coibir as práticas. E alguém que não maltrata diretamente, mas abandona, porque não deixa de ser um maltrato também. Existe algum tipo de pena para essa pessoa ou não? A gente tem outro problema na legislação, que ela não tipifica exatamente